Então, a partir de agora, a gente vai gravar esse assunto. Então, gente, vamos fazer um rápido apanhado da última aula, falando sobre o seguinte, né? Eu introduzi na última aula falando um pouco sobre a pertinência desse assunto na atualidade, né? Ele é um assunto muito importante para a gente justamente agora, porque ele tem a ver com memória, né? Tem a ver com justificativa da política atual, a uma tentativa de reler a história, ressignificar os acontecimentos dessa época, justamente para justificar medidas políticas, ideologias desse período que nós estamos vivendo no agora, né, do atual governo Jair Bolsonaro. Então, antes mesmo do Jair Bolsonaro chegar ao poder, quem acompanha a mídia, principalmente na internet, surgiram então movimentos que tentam revisar esse período da história. Por mais que a ditadura militar tenha saído vitoriosa, né, em 64, foi até 1984, 20 anos de uma longa ditadura militar. Essa ditadura ela é um pouco diferente do resto da América Latina. Se a gente comparar, por exemplo, a ditadura militar com o Brasil, com a do talvez não sei dizer qual de todas as ditaduras militares da América Latina desse período, no contexto da Guerra Fria, da luta contra a expansão do comunismo, o apoio dos Estados Unidos nesses regimes autoritários aqui na América Latina, eu não sei dizer qual o pior, mas vamos botar o Chile, por exemplo, do Pinochet. O Pinochet virou até um sinônimo, né? Ele é quase um sinônimo de presidente autoritário, ditador latino-americano de direita, né? Só para a gente botar um pouquinho diferente do Fidel Castro. Mas, assim, aquele ditador autoritário, sanguinário, extremamente violento, né? O regime dele matou milhares de pessoas, uma população muito pequena, um país muito pequeno, né? Isso é compridinho, mas ele é estreito, né? Uma parte do território dele é composto por cadeias montanhosas. Então, o Chile, coitado, ele sofreu, né? A população sofreu muito mais na carne os efeitos da ditadura. Uma política econômica, que a gente chama de neoliberal, começa com o Pinochet na América Latina, extremamente perniciosa. A gente viu os efeitos, né? Porque até hoje, justamente nos últimos anos, é que a população do Chile se rebelou contra o atual governo, justamente por causa dessas políticas ditas neoliberais, porque aí a população não viu chegar aquela Suíça que o Chile viraria, né? Uma população que está passando muita dificuldade por causa da economia, né? Os aposentados sobrevivem com aposentadores miseráveis. Então, essa política começa com Pinochet. Pinochet foi extremamente violento. Ele matou, né? Ele simplesmente invadiu o palácio do presidente do Chile, eleito pela esquerda, por uma frente da esquerda, acreditava que ele era comunista, coisa e tal. E então ele sofreu boicote do grande capital internacional, dos empresários do seu próprio país, da classe média, da classe alta. Então o presidente ele vê o seu palácio presidencial cercado pelos militares, os militares invadem, ele tenta resistir e é assassinado no próprio palácio do presidente, cara. Então, assim, se você comparar essa ditadura tenebrosa, né, esse pesadelo, com a do Brasil tentou se justificar, ela tentou se legitimar. A princípio, tanto é que tem uma coleção de livros sobre a ditadura militar, que o primeiro livro é assim, a ditadura envergonhada. Por quê envergonhada? A ditadura militar no Brasil ela tentou se legitimar, ela tentou ser uma revolução, ela tentou passar para a população que ela estava fazendo um grande serviço à sociedade, porque isso é uma tradição dos milicos aqui no Brasil, né? Desde a proclamação da República, os militares se veem como salvadores da pátria, né? Eles são os defensores da pátria contra a ameaça comunista, o populismo. Eles são práticos, né? Até hoje os militares, se você conversar com quem tem militar na família, conhece militares, tem relação de amizade com militares, você nota pelo discurso deles, qualquer um, seja do cabo, sargento, capitão, coronel, não importa. Eles se consideram assim, nós somos os práticos, né?
vocês aí, doutores, né, são o pessoal das ideias, mas não são práticos. Nós somos práticos, nós vamos lá e a gente acontece. É, é, isso também tem um pouco, né, do Jair também, né, de se vende dessa maneira. Não importa a ideologia, eu sou prático, eu vou fazer acontecer. Então, os militares, eles sempre buscaram essa legitimação. A princípio, né, quando viram que a marcha da família por Deus e pela liberdade, né, meio que deu uma legitimidade. Olha, existe um apoio da população, existe uma grande parcela da população que não vê com bons olhos esse avanço do comunismo. Mas que comunismo era esse? O João Goulart, ele era herdeiro de uma tradição trabalhista do tempo do Getúlio Vargas. Ele era do partido, do PTB, fundado pelo Getúlio Vargas. E ele era genro, aliás, ele era cunhado do Leonel Brizola, que mais tarde funda o PDT, que é o Partido Democrata Trabalhista. Então, assim, ele sempre foi ligado aos sindicatos, aos movimentos operários, ao movimento trabalhista. Muitas das vezes, aí ele se envolve, né, após a campanha da legalidade. Quando ele estava exilado, ele volta para o Brasil, né, quando o presidente, o Jânio Quadros, renuncia ao poder, ele está na China, né, para uma missão diplomática. Ele volta, não consegue, os militares não querem deixar ele ser empossado. Tem uma luta, né, uma campanha pela legalidade liderada pelo Leonel Brizola e pelo general, não lembro o nome dele agora, o general do Rio Grande do Sul, que era o estado, tanto do Brizola quanto do João Goulart, que aí faz uma campanha nacional, a população acaba apoiando essa manifestação. O João Goulart volta para o Brasil, mas sob o regime de parlamentarismo, meio que para controlar, né, cercear, limitar os poderes do presidente. Depois que acaba, após um plebiscito, essa experiência curta de parlamentarismo, começa então o governo para valer do João Goulart, e aí então ele começa a reforma de base, e tenta implementar a reforma de base, reforma agrária, tenta buscar apoio dos trabalhistas, dos sindicatos, se aproxima movimentos campesinos, né, que seria hoje o MST, né, mas é claro, naquela época não tinha esse nome, eram movimentos campesinos, né, de luta por terra, por melhoria na condição dos trabalhadores rurais, e ele se aproxima também do pessoal da esquerda, né, em geral. Mas o problema mesmo é quando ele apoia a greve dos marinheiros, né? Os militares não podem fazer greve, isso é considerado motim. Ele vai lá e apoia os marinheiros, né? E mais tarde, no dia seguinte, quando tem o jantar que os sargentos dão para ele no clube de sargentos, ele reafirma esse apoio e aí para ele acabou. Então ele desrespeitou e quebrou a hierarquia. Ele se sentia muito seguro pelo chamado, ele achava que tinha um aparato de militares fiéis ao presidente, mas na verdade esse aparato meio que tirou o corpo fora. E aí os golpistas de Minas Gerais, São Paulo, marcharam contra o Rio de Janeiro. E aí no dia 2 de abril de 64 foi considerada a vaga a presidência pelo presidente da Câmara de Deputados, ainda que o Jean Goulart ainda estivesse no Brasil. Então, quando ele viu que a coisa realmente não tinha jeito, não tinha apoio militar, não tinha logística para fazer um contragolpe, né, evitar o golpe, ele decide se exilar no Uruguai. Aí começa o governo militar de verdade, né? Então, o primeiro presidente militar eleito, não, né, escolhido, na verdade, não eleito pelo voto, é claro, aí acaba o voto, não tem mais voto, é eleito de maneira por um colegiado, né, e no caso aqui foram um grupo de generais que escolheram o Castelo Branco. Ele vai ser o primeiro. Castelo Branco, então, governo de 64 a 67. Em seguida vem o tal do Costa e Silva, Médici, Ernesto Geisel e, por último, João Figueiredo, totalizando aí uns 20 aninhos, uma média de 4 anos para cada presidente. Então, vamos falar primeiro do Castelo Branco. Então, o Castelo Branco ele era dentro dos próprios militares existiam dois grupos disputando poder, dois projetos de poder meio que quase antagônicos. De um lado, você tinha o chamado Grupo da Sorbonne. Esse nome Sorbonne era uma espécie de piada, né,
do outro grupo, chamado linha dura. Então, você tinha o pessoal que era moderado, você tinha a linha dura. O pessoal da Sorbonne eram oficiais já muito antigos, né, no exército, nas Forças Armadas. Alguns serviram durante a Segunda Guerra Mundial, não faz tanto tempo assim. Tá? Alguns serviram na Segunda Guerra Mundial, alguns estudaram nos Estados Unidos, receberam treinamento militar dos americanos. Muitos deles vinham das escolas de oficiais, falavam inglês, tinham um trânsito muito grande com os Estados Unidos e achavam que os militares tinham poder temporário. O pessoal, então, da Sorbonne, que é mais tranquilo, digamos assim, era o pessoal que acreditava que o papel deles era evitar a ameaça comunista, afastar dessa ameaça comunista, voltar o poder para os civis. Eles faziam um governo muito atrelado, muito apoiado pelos civis, muita participação de civis dentro do seu próprio governo. E do outro lado nós temos o pessoal da linha dura, que achava que não era simplesmente afastar o perigo da ameaça comunista, e sim perpetuando o poder e planejar um poder, né, um projeto de poder para o Brasil nos anos seguintes e ficar durante muito tempo. E sem apoio dos americanos, eles tinham um pé atrás com os americanos. Isso é uma relação estranha, né, do Brasil com os Estados Unidos. Mesmo os militares, eles receberam apoio dos Estados Unidos no plano Brother Sam, né, traduzindo irmão Sam, né, fazendo uma alusão ao tio Sam com os Estados Unidos, apoiando como um irmão esses revolucionários. Né, quando eu falo revolucionários aqui, eu estou me referindo aos golpistas, esses militares que fizeram o golpe contra o João Goulart. Então, mas essa linha dura, por mais que gostasse do apoio dos americanos, também tinha um pé atrás, que os americanos eram mais nacionalistas, não queriam civis no poder e queriam ficar o máximo possível no poder, porque achavam que só através do governo militar poderiam, então, fazer o Brasil deslanchar, crescer. Então, o primeiro presidente, o Castelo Branco, de 64 a 67, ele é da Sorbonne, ele é mais tranquilo, né? Ele era um cara erudito, gostava muito de ópera, sabe, música erudita, leitura, era um cara muito inteligente. Ao contrário do sucessor dele, que era o Costa e Silva, que dizia que não lia livros, que a única coisa que ele chegava perto de um livro era a palavra cruzada, e era considerado um cara tosco. Né? Então, tem esses dois grupos. Mas no Castelo Branco é que começam os chamados atos institucionais. O que são esses? O mais famoso é o AI-5, mas tiveram mais de 15, né, atos institucionais. O que esses atos institucionais? É quando o presidente simplesmente estabelece as regras. Ele está ditando as regras. Aí já começa a ser uma ditadura. Você deve lembrar que o Brasil, como um país presidencialista, uma república presidencialista, o presidente da república é apenas o poder executivo. Ele não tem atribuições do legislativo nem do judiciário. A partir do ato institucional número 1, começa, então, uma série de prerrogativas que eram dos outros poderes sendo delegadas ao presidente. A primeira coisa estabelecida aqui é que a eleição do presidente seria indireta através de um colegiado. Né? Então, o presidente é eleito de maneira indireta. Né? Como assim indireta? É diferente dos Estados Unidos também, é indireto. Tá? Mas aqui, então, representantes eleitos pelo povo escolheriam o presidente. Mas, na verdade, era uma fachada. Tudo que a gente for falar aqui, se parecer aos seus olhos, aos seus ouvidos, algo próximo, mas isso é muito democrático, né? Na verdade, isso é uma fachada. Os militares sempre se preocuparam muito em manter uma fachada de legalidade. Eles não se consideravam golpistas, não se consideravam ditatoriais. Eles sempre falam isso, que eram estavam lá para defender a democracia. Na verdade, não era nada disso, era ditadura mesmo. Então, o que é um ditador, né? A gente lembra do ditador, é aquela figura lá da Roma Antiga, o Júlio César, né, que fazia parte do triunvirato, com mais dois generais. Ele, então, invade Roma, e aí os senadores escolhem ele como ditador, alguém que tem plenos poderes, acima até do Senado, de tudo, durante 6 meses, meio que para botar ordem na República. Sério, algo reconhecido lá no direito romano. Nosso direito nunca reconheceu isso, mas a gente usa isso como exemplo para dizer, olha, o ditador é o presidente.
é aquele cara que deveria ser apenas o executivo, mas que ele tem, então, concentra os poderes, né, atribuições do legislativo e até do judiciário. E a gente vai ver, por exemplo, o presidente teria mais tarde o direito de tirar os direitos políticos de alguém, né? Isso, nem o judiciário pode fazer isso. E ele estava fazendo, vai ser mais para frente. Então, suspensão de imunidade parlamentar. Então, quer dizer que qualquer parlamentar, qualquer deputado, senador poderia ser preso. Hoje em dia, não. Você vê que a Flor de Lis está aí, linda e bela, né? Depois de ter matado o pastor marido, ter feito orgias sexuais loucas e satanismo, e ela está lá, linda e bela, livre, né? Porque ela tem imunidade parlamentar. Não, o parlamentar não pode ser preso assim, ele pode matar alguém, como ela fez, não ser preso, né? Até que ele seja julgado pelo colegiado do Congresso, perca, aí sim, ele tenha seus direitos cassados, aí ele pode ser, então, preso, finalmente. O presidente também faz um crime, só depois que ele é cassado, que aí ele pode ser preso. Cassação de mandatos, né? Então o presidente poderia simplesmente pegar um governador, um deputado e tirar do poder pura e simplesmente, tá? Então havia um projeto também para se legitimar de salvar a economia. Sempre assim, os militares sempre têm projetos mirabolantes para salvar a economia do abismo que o Brasil sempre está metido, né? Então, primeiro, controle de gastos públicos, proibir que os estados contraíssem dívidas sem o aval do governo federal, né? Investir fortemente em infraestrutura. Os militares, então, começam uma longa tradição de construção de infraestrutura, de grandes obras, algumas para bem, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Eles começaram a construir várias hidrelétricas. O projeto de energia nuclear, junto com a Alemanha, também começou com eles. A Transamazônica, que não deu certo, né? Destruiu-se grande parte da Amazônia, matou-se muitos índios no meio do caminho, e por aí vai, né? Correção de dívidas da União, ou seja, o Estado que pegasse dinheiro emprestado com a União, com o governo federal, ele teria que, então, pagar essa dívida, só que corrigida pela inflação. Parece que antigamente, antes disso, ele pagava o que tinha contraído e estava de boa. Arroxo salarial, manter os salários baixos, com a desculpa de controlar a inflação, manter sempre o salário dos trabalhadores baixo, né? Bem pouco. E fim da estabilidade. Então, o que é isso? Os patrões começaram a ter mais flexibilidade para mandar embora os seus trabalhadores, os seus empregados, sem dar muita justificativa. Em contrapartida, o governo militar criou, então, o FGTS, o Fundo de Garantia do Trabalhador por Tempo de Serviço, para meio que contrabalancear. Tá, já que o cara pode ser mandado embora, pelo menos ele não sai com uma mão na frente e outra atrás. Mas, como a gente sabe, né, qualquer coach de finanças diz em qualquer canal do YouTube, o FGTS é o pior investimento, ele rende menos do que a poupança. Então, o dinheiro que está lá rendendo, rende muito pouco, né? Pois bem, então, eles sempre tiveram essa preocupação de manter as aparências, né? Manter as instituições, não, mantiveram o Congresso, o Judiciário, né? Mantiveram eleições para governador e prefeito no começo, tudo para manter aquela ideia de nós somos uma democracia, tá? Não é uma ditadura. A ditadura seria se os comunistas estivessem no poder, né? Seria uma Cuba. Essa história é a mesma história. Porra, bota tempo nisso, né? Muito tempo é a mesma história. Então, só que, o que aconteceu? Ainda existia aqui no Rio de Janeiro o estado da Guanabara, que era o nosso município do Rio de Janeiro, um município gigante, né? Tanto é que nós aqui de Campo Grande, adjacência, a gente faz parte desse enorme município. Isso era o estado da Guanabara, um estado importantíssimo, tinha sido capital, né, praticamente, do Brasil durante muito tempo, desde a época do Império, desde a época de Dom João VI. Então, assim, era uma das cidades mais importantes, e Minas Gerais também. E justamente nessas duas cidades, nesses dois estados, vencem políticos de oposição. Aí a linha dura começa a se infiltrar e fala, olha, se vocês não fizerem nada, isso aí vai se espalhar pelo Brasil todo e vocês vão perder o bonde, né, da história, vocês vão ficar para trás, vocês são molengas. Assim que a linha dura enxergava a Sorbonne, né?
pessoal do Castelo Branco, ó, vocês são molenga demais, tem que ser durão com esses caras. E aí, então, vem o AI-2, Ato Institucional 2, eleições indiretas, né, sempre a presidente, eleições diretas agora para governador, e fim dos partidos políticos, todos os partidos políticos são postos na legalidade, até então só o PCdoB, né, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e ficam apenas dois partidos, o Arena, que era o pessoal da UDN, pessoal mais conservador, que ficou do lado da ditadura, então um partido do governo seria a Arena. Do outro lado, nós tínhamos então um partido de oposição, mas que era aquela oposição molenga também, que era de tão inócua, de tão inofensiva, era tolerada pelo governo, só para dar essa aparência de democracia. Ó, nós somos democratas, temos dois partidos, igual os Estados Unidos, democratas e republicanos. Então você tinha a Arena e você tinha o MDB. E, a partir daí, então, com a AI-2, o presidente poderia, então, impor decretos-lei. Praticamente, o que era do legislativo passava a ser agora uma atribuição do presidente. O presidente podia inventar a lei, impor, e todo mundo teria que aceitar. Inclusive, estado de sítio, ou seja, cercear o direito de ir e vir da população, botando toque de recolher, utilizando a violência para impor esse suposto controle, essa suposta paz, né? Como se fosse guerra mesmo, e até mesmo fechar o Congresso, que é o que eles vão fazer quase sempre, né? Sempre que o Congresso fizer uma coisa que o presidente não gostar, o presidente vai lá e fecha. Aí temos o AI-3, eleições diretas para governador e prefeito. E o prefeito teria que ser escolhido se fosse do interesse da nação, né? O interesse segurança nacional, o prefeito poderia ser escolhido pelo governador. Então já estamos vendo aí que, na verdade, essa democracia é uma furada, né? Não tem democracia nenhuma. Então muita gente que apoiou, que tinha esperança, né? Principalmente os conservadores, o pessoal reacionário, que via assim com bons olhos os milicos, começa a ver os milicos assim como uma ameaça. Então começa a juntar antigos inimigos para fazer a chamada frente ampla, uma reação democrática, que aí tem o Juscelino Kubitschek, que ainda estava vivo antes de sofrer o acidente, né, que alguns dizem que ele sofreu, mas foi imposto esse acidente, um acidente de carro, que aí ele morre. O João Goulart, exilado, né, também apoia essa frente ampla, e o Carlos Lacerda, que sempre fez oposição ao presidente Getúlio Vargas, apoiou o golpe, foi contra o Jango, mas aí ele viu a merda que ele tinha feito, ele começa então a apoiar essa frente ampla. Só que essa frente ampla não negociou com o MDB, não conseguiu apoio popular, e aí não dá em nada. Então, mais uma vez, um outro ato institucional, o ato institucional número 4. E aí que começa, então, a se solidificar a ditadura, né? A ditadura ela vai tomando forma, ela vai perdendo a vergonha de ser o que é. Ela passa a ser, então, ela só esquece até de se legitimar. O AI-4, após 4 meses de Congresso, então, o Congresso é reaberto, eles tinham fechado o Congresso é reaberto mais uma vez, e aí, então, para promulgar uma Constituição, uma nova Constituição, todos esses atos institucionais é uma coisa assim, meio arbitrária, né? Assim, o presidente inventa uma coisa, vou acabar com a liberdade individual, vou acabar com a eleição direta para o governador. Isso parece que pegava mal. Então, eles quiseram pensar o seguinte, vamos legitimar isso. Como? O Congresso, representantes eleitos pelo povo, vão promulgar uma nova Constituição. Constituição, então, de 1967. Então, esse novo ato institucional era para o governo, então, abrir o Congresso e promulgar essa nova Constituição. Que aí, então, começa a lei da imprensa, cerceando os direitos de informação, praticamente censura, né? Simplesmente isso, e a Lei de Segurança Nacional, que já acontecia bem antes disso aqui, Lei de Segurança Nacional, já acontecia de perseguir opositores, quem era considerado comunista sumia, levava umas porradas e era morto. Isso já estava acontecendo em menor número, né? Só que o governo negava, não, dizia não, isso não acontece, a gente não apoia esse tipo de coisa, mas na verdade, já acontecia bastante. Isso desde o começo, de 64, 65.
Então, em 67, vem a Lei de Segurança Nacional, que legitima a perseguição a opositores do regime. Tá? E aí se cria órgãos para tipo de inteligência, para grampear, para começar a pesquisar a vida individual das pessoas, para descobrir quem poderia ser um opositor em potencial, e aí sumir com o cara. Então, o Castelo Branco, mais tarde, ele acaba não conseguindo impor um sucessor. À frente, a linha dura toma muita força com todas essas medidas, e aí então entra o grande nome da linha dura, que é o general Corte Silva, o cara que era que eu falei que era da Palavra Cruzada, de 67 a 69. Ele só fica 2 anos no poder porque ele sofre uma isquemia cerebral, ele fica todo travado durante meses, e o governo escondendo isso da população, né, para não haver uma escolha de um sucessor, que o vice, na verdade, o vice-presidente dele, que era considerado um cara fraco, viesse a ser presidente. Então, começa uma violenta repressão contra grupos estudantis como a UNE, né, viram alvo, né, os estudantes começam a ser vistos como alvos, os estudantes das universidades federais. Se hoje em dia, né, também a gente vê o bolsonarismo atacando as universidades, os estudantes, os professores, isso também aconteceu com muito mais virulência na época, claro, e também as greves trabalhistas eram reprimidas de maneira extremamente violenta, com assassinatos, prisões, tortura, né? E até mesmo grupos paramilitares. O que é um grupo paramilitar? É um grupo lá de civis que começa a receber apoio do governo justamente para combater esses grupos, né? Surge a guerrilha. Então você tinha dentro do Partido Comunista aqueles que acreditavam que deveria se fazer uma oposição por vias democráticas, e tinha aquele pessoal que diz, cara, acabou o papo com esse governo, é só através da revolução, da luta armada, tal como aconteceu na Nicarágua, Cuba, né? E então começam a surgir as grandes guerrilhas, né? Intelectuais, professores, estudantes vão estudar em Cuba, na China, na União Soviética, voltam com treinamento militar, principalmente de guerrilha, né? Que é o plano deles era fazer grupos, células junto no interior, né? Principalmente no interior do Brasil, junto aos camponeses, para se aproveitar da mata, né? Das florestas do interior, para fazer oposição ao governo. Isso também não dá muito certo, né? Esses movimentos guerrilheiros são esmagados também. Até que, depois de uma greve, a polícia, o exército esmagou de maneira muito truculenta, matando até algumas pessoas, alguns civis, um deputado, né? Ele dá o seu discurso, ele revoltado com a truculência dos militares, Márcio Moreira Alves. Ele faz um discurso muito inflamado e conclama a população não participar do 7º de setembro daquele ano, não apoiar o 7 de setembro, e que as mulheres não deveriam nem se relacionar com os militares, né? Fazer greve de sexo com os militares, uma vingança da sociedade contra os militares. O governo não gosta do tom do Moreira, né? do Moreira Alves, mas o Congresso se nega a caçar o poder, né? A caçar o mandato dele. Aí o governo quer saber? Se você não vai fazer por bem, a gente vai fazer por mal. Aí vem o mais infame dos atos institucionais, que é o ato institucional número 5, 13 de agosto de 1968. Começa, então, o ato, o mais famoso, o AI-5, que aí parece que a ditadura meio que vira ditadura de verdade, né? Ah, não tinha, era dita mole, não era bem isso, ainda tinha um pouco de democracia, como a gente viu que era só fachada aqui. Cai o tapume da fachada e mostra a caveira verdadeira da ditadura. Então, o presidente poderia intervir diretamente nos estados, ou assim, um governador que não gosta de ir lá e tirava, prendia o cara, o prefeito podia ir lá e tirar, sem problema nenhum. O presidente poderia suspender direitos políticos das pessoas, né, de qualquer cidadão, caçar mandato de deputados e senadores, fechar o Congresso, que já se fazia, né? Mas agora, então, podia ser muito mais tempo, né, sem negociação, suspensão do habeas corpus. Olha só. Então, assim, aquela ideia de que você é culpado até que se prove que você é culpado, acaba para aí.
Não tem essa. O cara era preso, jogado na cadeia. Por que o cara foi preso? Não importa. Segurança do Estado. É um segredo de Estado. O cara é uma ameaça. Mas por que ele é um padre, ele é um estudante, ele é um professor de história? O que ele fez de errado? Não importa. Ele é comunista, encontramos o livro do Karl Marx, do Mao Tse-tung no cafofo do cara, então o cara perde os direitos. Ele não tem o direito do habeas corpus. E aí começa, então, a censura prévia. Né? Se já existia uma certa censura antes, né? Então, assim, o que é a censura prévia? Antes de ser publicado jornal, notícia, revista, jornal, TV, música, letra de música, livro, revista, tinha que passar primeiro pela censura. E aí tem aquelas coisas engraçadas, né? Às vezes os caras são tão burros que não entendiam e deixavam passar. As oposições, as políticas mais contundentes, mais agressivas contra o governo, às vezes passava, porque os caras não sabem interpretar direito. As coisas mais babacas, os caras fechavam, sabe? Então, livros foram proibidos de serem impressos, autores sumiram, notícias foram proibidas de ser divulgadas. Então, o Jornal do Brasil, por exemplo, quando tinha uma notícia que era proibida, o Jornal do Brasil colocava uma receita de bolo. Então, você chegava na banca de jornal, tá lá, notícia, como fazer um bolo. Então, as pessoas diziam assim, olha, tinha algo importante que o jornal não pôde, então, vincular nesse dia. Então, ainda temos, como falei, o Costa Silva, ele tem uma isquemia cerebral, fica craquelado, né, numa cama durante meses, e se esconde-se a verdadeira situação do presidente da população, né, que aí começa, então, a censura total. Tenta-se evitar ao máximo, né, que o vice-presidente considerado fraco chegasse ao poder, e aí uma junta de 3 militares começa, então, a governar o Brasil. E 3 generais começam meio que fazer um triunvirato, igual da Roma Antiga, para governar o Brasil. E aí começa, então, o governo Emílio Garrastazu Médici, de 69 a 74. Esse Médici, ele vai ter os louros do chamado milagre econômico brasileiro. Quando a gente pensa assim, qual o país que mais cresce no mundo? Você vai dizer, é a China. De onde temos para cá, é o país que está em segundo lugar. Né? Passou o Japão, que era o segundo, está acima de qualquer país da Europa, só perde para os Estados Unidos. E muita gente acha que até daqui a pouco talvez até passe os Estados Unidos, né? Só os Estados Unidos dá mole. Então, o milagre econômico era 10% de crescimento ao ano no Brasil. O Brasil então virou assim o que a China é hoje. E isso fez com que a ditadura conseguisse então apoio da população. Mas de onde vem esse sucesso desse governo, considerado um sucesso? Repressão violenta, né, do Estado a qualquer oposição, uma propaganda oficial massiva, ufanista, ou seja, buscava desenvolver um orgulho nacional nos brasileiros, mostrando que o Brasil estava crescendo, o Brasil era o melhor país do mundo, e até mesmo pegando a Copa do Mundo de 70, né? Aí o Brasil ganha o campeonato, e aí então isso virou também uma ferramenta da política da ditadura. Então, começa uma forte operação de desmantelamento das oposições, de repressão violenta, e mesmo com o ato institucional 14, como falei, tiveram vários atos institucionais, um que restabelecia a pena de morte, que já há muito tempo tinha sido revogado no Brasil, garantia-se a pena de morte, mas nunca se admitia que se matava gente nos porões das cadeias do Exército, né? Sempre que alguém morria de tanto apanhar, das péssimas condições das torturas, dizia que a pessoa tinha se suicidado. O caso mais emblemático é do Herzog, que ele era um jornalista, até mesmo da TV Educativa, acho que da TV Cultura de São Paulo, jornalista, escritor, muito conceituado, muito amado pela comunidade. Só que aí ele caiu nas mãos do DOI-CODE, que era o Centro de Operações de Defesa Interna, né, do governo, que era a principal a máquina de repressão contra qualquer oposição. Ele então apanha e é suicidado, né? Aí forjam lá uma cena grotesca. Você via que o cara tinha sido moído,
pelos caras, mas aí amarraram ele e disseram, ele se suicidou na cadeia, né, porque ele quis. Então, começa então esse milagre econômico. Só para a gente fechar aqui, gente, já que o nosso tempo está terminando, o que foi esse milagre econômico, né? O Brasil, por que o Brasil conseguiu crescer tanto? Então, assim, com Delfim Neto, guarda esse nome, esse cara está vivo até hoje, foi então o ministro da Economia durante esse período. Antes, outro liberal chamado Roberto Campos também tinha instituído o caminho, né, liberal. A gente chama esses caras, né, esses economistas de tecnocratas, né, Delfim Neto, Roberto Campos. Então, eles queriam modernizar o Brasil seguindo a cartilha neoliberal, meio que como o nosso atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, está fazendo. Então, reabriu-se o crédito privado, que era meio que limitado, a população não tinha muito crédito, então se reabriu o crédito, mas manteve o controle dos preços, né, de maneira pelo governo, para conter a inflação. Tentou se recuperar a indústria, a construção civil, então, bombou muito nessa época devido às obras do governo, e aí, então, cresceu em 10%. Mas, para isso, arrocho salarial, mantendo sempre os salários muito baixos, mas isso aí teve um problema. Mantendo os salários muito baixos, como o trabalhador não tinha como gastar, porque tinha pouco dinheiro no bolso, a economia não andava, não se abriu, né, o mercado interno. O mercado interno não se expandiu com pouco dinheiro. A abertura para multinacionais começaram a investir aqui dentro, aí o Brasil ficou muito dependente do capital externo. Essas multinacionais vindo para cá acabaram esmagando as empresas nacionais, então criou-se oligopólios, ou seja, setores da economia passaram a ser controlados por poucas empresas. E aí, então, subsídios para quem quisesse investir no campo fez com que a população do campo ficasse miserável e migrasse para as grandes cidades, criando bolsões de pobreza. Então, a população brasileira foi empobrecendo mais e mais ainda. Meninas, eu vou parar por aqui, tá? Semana que vem eu queria fazer um apanhado do século XX, tá? Talvez seja uma das nossas últimas aulas. Eu vi pelo Léo que nossas aulas vão até o dia 18, tá? Então, deixa eu ver aqui. Nós temos, então, semana que vem e na outra. Então, nós temos ainda 2 semanas. Então, eu posso concluir esse assunto aqui e terminar com um assunto sobre o século XX. A gente começa lá desde a Primeira Guerra Mundial e a gente vai até o final da Guerra Fria, tá? Algum comentário, queridas? Vocês querem falar alguma coisa? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar mais algo? Nós já estamos fechando aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês, o tempo de vocês. Estudem, mantenham-se firmes, se cuidem, descansem e até a semana que vem, tá, queridas? Um beijo a todas. Até a próxima.